Bom, pessoal, olha só, é a coisa mais linda. Ó, olha que coisa mais linda. Quer ver? Quer ver? Olha só, olha o título disso aqui. Ferro e os metais de transição. Ferro é um metal de transição. Então, os metais de transição vão funcionar como ferro, tá? Porque por ser metal de transição, que ele tem os efeitos físicos e os efeitos químicos. Então, tudo que eu falar para o ferro vale para o metal de transição, os metais tóxicos, né? Ferro e metal de transição. Síndrome metabólica, muitas doenças e medicina biomolecular. Ou estruturação da água citoplasmática. Então, ó, ferro e metal de transição. Metal de transição é por isso que ele tem os efeitos físicos e químicos. Síndrome metabólica e muitas doenças e medicina biomolecular. Ou estruturação da água citoplasmática. Vamos lá. Água de Quinton, pessoal. Água retirada do fundo do mar, vórtices, diluída a 1/5, para não ficar muito salgado, com água destilada. Não, com água destilada não. Não funciona com água destilada. Funciona com água mineral. Água mineral da fonte. Olha que coisa, ele fez esse estudo. Você punha água destilada para diluir, não funcionava. Agora punha água mineral, aí funcionava. Interessante, né? Porque a água mineral tem outros minerais, né, que vão ajudar o efeito dessa água aqui. Não confundir com água desacidificada, sem sal. Poxa. Olha só, olha isso aqui. Ele era assim, ó, enterocolite, está desidratado, Mas aí o pessoal lá na época hidratava. O paciente morria, mesmo hidratado. Aqui ele hidratou com uma água. Que água que é aquela? Lá do vórtice. A água do oceano, do fundo do oceano, com muitos minerais, é uma água estruturada. Então ele hidratou aqui com água estruturada. E a pessoa hidratava e vivia. Os outros hidratavam e não vivia. Por que dele vivia e o outro não vivia? Ele não era médico, hein? Ele foi muito criticado, puxa vida, quanta coisa. Foi até mataram ele atropelado, tá? O Quinton. Para mim aquilo lá não foi acidente. Tá aqui. Água estruturada. O que é isso aqui? Como ele chama? Vocês viram ele, né? Lembra dele? Ganoderma lúcido. Olha que o Ganoderma lúcido já tem estudo sobre hepatoprotetor, antihipertensivo, diminui colesterol, antialérgico, aumenta a imunidade, antifibrótico, diabetes, analgésico, antiviral, antibacteriano, anti-inflamatório, antirradical livre, anti-envelhecimento, eu não sei o que é isso, mas anti-úlcera, anti-angiogênico, antitumoral, quimiopreventivo. Por que ele é tudo isso? Porque ele tem duas substâncias, né? Glucana e triterpenoides. A glucana, ela aumenta a plasticidade das células. E é um imunoestimulante. Ela é M1-TH1. E ele tem também triterpenoides, que aumenta a eficácia da cadeia mitocondrial e do ciclo de Krebs. Poxa, tem tudo esse cogumelo. Olha o indivíduo aqui, com 112 anos, na lavoura. Retirado do livro do Kohler. Aqui já é outro lugar, Vale do Unza. 135 anos. Falava que melhorava, vivia muito por causa do apricot. Damasco. Lá no outro vale, outra região que vive bastante, outra região, porque usa kefir, cada um com uma explicação.
Até chegou esse indivíduo aqui, fez um denominador comum. Nas 5 regiões de povos longevos no planeta, o denominador comum era a água que eles bebiam. Uma água que vinha da montanha e vinha resvalando nas pedras, né? E adquirindo, raspando, cisalhando as pedras e ficando rico em sais minerais estruturadores da água. Então, era uma água rica em sílica, nas 5 regiões dos povos mais longevos. Então, cada um deu uma explicação, né? Aplicou, outro o céu bonito, ar puro, outro kefir, e outro várias outras explicações estapafúrdias. Mas esse senhor aqui juntou tudo e viu que todas as regiões tinham sílica aumentada da água, água estruturada. Ele não falou em água estruturada, tá, pessoal? Ele falou em aumento de sílica. Então ele achava que a sílica era um elemento que aumentava a longevidade. Eu estou falando para vocês, juntando o que conhece agora, ele não sabia disso. A sílica é um grande estruturador da água. Outra coisa, nós falamos aqui, rede de Hartmann, tá? Essa aqui é uma casa natológica. Rede de Hartmann, rio subterrâneo, mas também tem os eletrônicos, né, pessoal? Tem os eletrônicos. Dormir com o computador no quarto, com a televisão ligada no quarto, com o celular do lado, o rádio relógio com 60 Hz na sua cabeça. Tudo isso interfere na saúde, né? O esgoto, né? O esgoto baixo, tudo isso interfere na saúde. Está aqui a rede de Hartmann, né? A rede de Hartmann, 3 metros por 4 metros, e ela tem uma espessura de quantos centímetros mesmo? 50 centímetros. Tem uma espessura de 50 centímetros. Está aqui a rede que você me falou, ó. O Curry, ó. Olha o Curry aqui, ó. Esse é o Curry. Pessoal, essa aqui é Hartmann, tá? E essa que o colega falou, essa é o de Curry. Ó, passagem de um veio subterrâneo de água no dormitório. Enfermidades intestinais dos inquilinos que se sucederam nesse local. Ela tinha problema intestinal, todos aqueles que moravam lá tinham problema intestinal. Vocês lembram disso, né? Enquanto no oceano aconteceu o maior salto da evolução, simbiose. A célula passou de anaeróbia para aeróbia. Foi um grande salto. Primeiro grande salto, nós adquirimos as mitocôndrias, fizemos mais ATP, começamos a crescer mais, evoluir melhor. Aí veio o segundo salto, nós saímos do oceano, fomos para a terra seca, oceano úmido, terra seca. Só sobreviveram, só conseguiram passar do oceano para a terra quem conseguia absorver do ambiente. Taurina, trimetilglicina, inositol, SO2. Todas essas substâncias, elas aumentam a força das ligações de ponte de hidrogênio. HOH, 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 né? E segura então a água no intracelular. 80% da nossa água, ela está absorvida nas macromoléculas e 20% é água livre. Agora isso aqui, olha, eu falei isso aqui, agora está por escrito, ó. Quando tratamos paciente com quaisquer tipos de doenças, incluindo a síndrome X, quem chama de síndrome X? Os soviéticos, né? Aí depois vieram os americanos e mudaram o nome, puseram síndrome metabólica. Foram os soviéticos que descobriram essa síndrome. Então, incluindo, vou começar de novo. Quando tratamos pacientes com quaisquer tipos de doença,
incluindo a síndrome X, síndrome metabólica, nos esquecemos que um dos principais mecanismos de sobrevivência celular e manutenção da saúde reside em manter exato o volume celular. Para manter o volume intracelular em ordem, precisamos taurina, trimetilglicina, mil-inositol, sílica e inorgânica. Essas substâncias estruturam a água do citoplasma e proporcionam as condições para transcrição gênica e síntese proteica. Se a água do citoplasma estiver desestruturada, a insulina não funciona no intracelular. Acúmulo de insulina no extracelular, hiperinsulinemia ou resistência à insulina. E o que acontece? O que acontece aí? Diminuição da transcrição gênica e diminuição da síntese proteica. Estruturação da água citoplasmática é fundamental para a saúde. A diminuição da transcrição gênica diminui a síntese proteica e etc. Água desestruturada é isso. Então, a diminuição da transcrição gênica e a diminuição da síntese proteica provoca ou piora ou desencadeia, muitas doenças, do que se chama de síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, enxaqueca, obesidade, aterosclerose, esteatose hepática, síndrome dos ovários policísticos, câncer, esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, etc, etc, etc. Por isso que vocês ouvem assim, vocês leem assim, puxa vida, a síndrome metabólica está envolvida em todas as doenças. Pô, toda doença é síndrome metabólica. Antes ninguém falava de síndrome metabólica. Agora, a síndrome metabólica provoca tudo isso. Não é questão de síndrome metabólica, né? A questão é a desestruturação da água. Esse é o fundamental. Esse aqui é o fundamental. Oxi. Taurina, trimetilglicina, mil-inositol e a sílica. Olha que interessante. A taurina aumenta a sensibilidade à insulina, diminui a homocisteína, diminui o colesterol, diminui os triglicéridos e ainda aumenta a capacidade de antioxidante. O papel da taurina na prevenção da síndrome metabólica, incluindo diabetes, obesidade, dislipidemia e hipertensão. 2 e 14. Diuréticos, desidratação, baixíssima ingestão de sal, podem provocar hipovolemia. Hipovolemia aumenta a atividade simpática. E aí desencadeia síndrome metabólica por ativação da enzima fosfolipase C beta dos adipócitos. Papel benéfico da taurina com B6 nesses casos. Então, vocês veem a taurina agindo em vários lugares aqui, né? Mas o íntimo, o mecanismo íntimo é realmente a estruturação da água, né? Que nos trabalhos não falam isso. Mil-inositol melhora vários parâmetros da síndrome metabólica. Está aí, trabalho de 2011, 2008, 2008. Betaína. A betaína, trimetilglicina, é a base. Cloridrato de betaína, se associa à diminuição do LDL. A betaína, o que ela provoca? Diminui LDL, diminui triglicéridos, diminui a porcentagem de gordura, diminui IMC, diminui pressão sistólica e diastólica. Olha só. Tinha esquecido disso, pessoal. Olha que legal. Para pressão, né? Para tratar pressão. Diminui pressão sistólica e diastólica, diminui circunferência abdominal, aumenta o HDL e colesterol. O estudo envolveu 7.074 homens e mulheres. A betaína fazendo isso, né? Aí, como que pode um aminoácido? Pensa bem, olha só. As pessoas, a gente fica doido com isso, né? Como que pode um aminoácido provocar tantas coisas em lugares tão diferentes, né? Como
que pode? É um aminoácido, pessoal. É um aminoácido, trimetilglicina. É trimetil, é a glicina, o CH3, CH3, CH3. O que é isso? Uma glicina. Glicina é o antibiótico. É o aminoácido mais corriqueiro que existe. É uma glicina com CH3, CH3, CH3. Trimetilglicina. E faz tudo isso aqui. Que esquisito. Que aminoácido é esse? Qual que é o mecanismo disso? Estruturação da água citoplasmática. Se você estruturar a água, você consegue tudo isso aqui. Mas aí está falando da betaína ou da trimetilglicina? Betaína básica. Não. É a mesma que usa no refluxo. Não, aquela betaína HCl. Cloridrato e betaína. Olha. Essa é básica. Pessoal, o cloridrato de betaína é o cloridrato de trimetilglicina. Tá? É? Eu sabia. Ah, tá. A betaína é a trimetilglicina. Não sabe. Tem a taurina, o milidositol e a trimetilglicina, que é a betaína, né? Trimetilglicina, a glicina com CH3, CH3, CH3. A taurina Taurina, L-taurina, levógiro, o milidositol, a trimetilglicina e a sílica. Ô professor, Então aqui, será que existe um de sílica mostrando isso? Eu queria ver, não vou procurar também. então, mas a betaína tem a cloridrato de betaína, tem betaína base. Tem essa aqui, a betaína básica. Não é a cloridrato de Essa aqui é a betaína básica, ó, é o trimetilglicina. Mas quando usa Aí você faz o cloridrato de betaína. É o cloridrato de trimetilglicina. Quando usa cloridrato de betaína, também tem esse efeito? Também Não. Sim. Então tem Então, todo efeito. sim, claro que sim. Claro que sim. Não. E o que é cloridrato de betaína? Cl- com trimetilglicina, né? Depois tem dois efeitos. Só que você tem que perceber, esse cloridrato vira ácido clorídrico. E a trimetil, eles separam, né? O cloridrato vira HCl e a trimetilglicina é absorvida e funciona. Funciona para os dois, perfeito. Outra droga promíscua. Promíscua do bem. Eu gosto de drogas promíscuas, você não gosta? Também, ajuda desse em jeito aí não é maravilha. Então, ó, trabalhos encontrados no PubMed. Taurina 71, betaína 64, milidositol, quando síndrome metabólica, hein? Ó, a síndrome metabólica, 65.600 trabalhos. Taurina 71, e síndrome metabólica, betaína 64, milidositol 182. Se eles tivessem essa visão que nós temos, aqui ia ter muito mais trabalho, Mas, sabe? querido, essas drogas não tem laboratório. Então. Ah, não tem. Não tem. Disso. Agora, quando as outras. Então, olha, porque justamente a taurina, a betaína e o milidositol, que fizeram as células irem lá do oceano para a Terra, Reter água. provoca tanta coisa benéfica no corpo, né? Reter água. Reter água, a gente precisa de água. Médico precisa receitar água. Nós vamos ser médicos que receitam água. Eu nunca receitei água na minha vida. A gente só receita soluto, né? Vamos começar a receitar água direito. Professor, e o inositol, a mesma coisa que o milidositol? Qual a diferença? Milidositol é outra substância. É outra? É o inositol. Então, L-taurina é uma coisa, milidositol é outra, e a trimetilglicina ou betaína é outra Não, coisa. mas o inositol é a mesma coisa que mil? É a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mesma coisa que milho. Milidositol, inositol. Ó, equilíbrio dinâmico, constante e ininterrupto. Fala. Perdeu? Não, a minha pergunta é uma pergunta, pode ser meio idiota, meio Não, nada é idiota, pode falar. É o seguinte, Pode falar. eu vou voltar atrás Hã? da receita fundamental, tá? Tá, pode falar. Foi, tá? Não tem câncer, não tem astocitona, não tem esse negócio. É o comum, o mais comum, né? Uma coisinha ali. Aí faz os exames todos, entendeu? Vê o negócio, tá? Aí faz receita fundamental. 6 meses. E das coisas? Ele volta, reavalia, como é que é? Continua, Seguinte, checa depois tudo. e continua Claro, alguma coisa, checa tudo. reestrutura a água outra vez, como é que Não, já está com a água estruturada. Aí depois Ele já está com ácido clorídrico, ele já está absorvendo os nutrientes que estruturam a água. Tá.
Então, a grande diferença então da biomolecular com a orto é que a orto mantém todos aqueles nutrientes, vitaminas, essas minerais numa pancada assim a vida inteira. Nós consertamos o indivíduo com fórmulas, é claro, senão não vai dar. Tem que usar as fórmulas magistrais e dar o ácido clorídrico. Cuida do sistema digestivo para que ele possa absorver o que existe na natureza e se manter saudável sem nenhuma droga depois. Tudo, isso. Essa é a nossa grande assim, grande Diferencial. Virtude. virtude, Uma boa grande virtude. E os depois? Mantém então você consertou o indivíduo de tal modo que ele se livra disso e vai buscar na natureza o que ele precisa, na quitanda, É isso aí. sem agrotóxicos. Puxa vida. Mas aí que é o problema. Que na Não, prática- problema, mas tem na problema. prática, isso Tem um é monte de difícil. lugar aí que vende, De tempo entrega em em tempo, casa. você vai ter que Entrega em estudar. casa. Não, eu sei, querido. De quanto Eu em tô falando- quanto tô falando tempo aqui na nessa prática, vida longa? grande prática. Há problemas. Em termos de agrotóxicos, há problemas. Há problemas. Entendeu? Há problemas. Tem problema. Segundo, as pessoas também não são santas demais para seguir uma dieta mais ou menos, etc. Elas derrapam muito. Você tem que fazer a coisa prazerosa. Sei, querido. Deixar prazer. Eu estou com vontade de fazer um congresso com aquela nutricionista que aparece na televisão, que é filha daquele cantor, que é ela faz coisas gostosas da natureza, assim, para fazer uma dieta de câncer, mas gostosa, fácil de seguir. Ela tem umas ideias tão bonitas com coisas que eu uso para o câncer. Às vezes eu assisto, minha esposa está assistindo, né? É o quê? Bela Gil. Ela faz tantas coisas gostosas que está com vontade de falar, vamos fazer um congresso juntos? Nutrição. Posso falar então minha humilde opinião no momento? É o seguinte. Fala. Eu não posso, no momento, eu não vejo como prescindir da continuação dentro de uma maneira adequada, de acordo com a pessoa, necessidade, coisa, da ortomolecular de persistir com arroz, receitando arroz nutrientes para ela. Tudo bem. Eu não vejo como Tudo bem. prescindir. Você tem razão. Olha, Agora, não essa forma não tudo. inteira, não tudo. Olha só, É isso. olha só, é assim mesmo que tem que ser feito. Quando a gente trata a hipoglicemia, paciente com hipoglicemia reativa ao açúcar, aquela mulher bonita, né? Rosto delicado, pescoço comprido, pressão baixa. Hipoglicemia, você dá o magnésio, zinco e cromo. Ela melhora. Aí você tira o cromo, ela piora. Então, ela vai precisar de alguma coisa. Então, eu tenho uma paciente assim, que começou com cromo 1.200 microgramas. De repente, eu tirei, não adiantou. Ela está com 100 microgramas de cromo. Ela precisa desses 100 microgramas de cromo. Aí você individualizou a terapêutica. Ela não consegue ficar sem esses 100 microgramas que ela tem hipoglicemia. Então, você tem que ter esse cuidado de ver o que realmente então, ela está precisando. Porque o que eu estou dando aqui é um monte de coisa que pode ser que ela nem precise. Concorda? Porque é estatístico. 80% dos meus pacientes precisam disso. Então eu dou. Aí você individualiza. 4 meses, 6 meses depois, você revê o indivíduo e individualiza, ver direitinho o que ele precisa. Não é fácil. É preciso ser um clínico bem atencioso, bem conversar bastante, porque não sai em exame isso, né? No exame não vai dar. Mas boa ponderação, muito boa Ou ponderação. reavaliar de tempos em tempos e reestruturar o paciente. Sim, pode ser. Eu devo para assim, 6 meses. 6 meses está Ela ótimo. não tem coisa a ganhar. 4 a 6 meses. 4 meses. Olha, 4 meses é um bom lugar. Então vamos ver. Equilíbrio dinâmico, constante e ininterrupto entre a água estruturada e desestruturada. Isso que significa saúde. Nos dois organismos é o que está acontecendo agora em todos nós. Água estruturada, desestruturada. Estruturada, desestruturada. Acelera, breca. Acelera, breca. Que nem o Ayrton Senna. Naquela vez que ele ganhou a corrida, acelera, brecava, acelerava, brecava, lembra? Naquela curva fechada, chovendo, né? Ele ganhou a corrida. Acelerada. Equilíbrio dinâmico entre a água estruturada e a desestruturada é mantido
por fatores dependentes do meio intracelular e do intersticial. Fator dependente do intracelular: o metabolismo energético do ciclo M de Majorf e a fosforilação oxidativa. Dependente do meio intersticial: cuidadosa seleção da membrana celular de uma mistura de substâncias cosmotropas, estruturadoras, e caotropas, desestruturadoras, presente no interstício. Então, depende do intracelular e do extracelular. Na fisiologia normal, os dois tipos de metabolismo energético se encontram em equilíbrio dinâmico e constituem poderoso e contínuo mecanismo de estruturação e desestruturação. A glicólise, ela desestrutura e a fosforilação estrutura. Eles são em equilíbrio dinâmico os dois. Então, o primeiro desestruturando, o M de Majorf desestrutura e a fosforilação estrutura. A célula normalmente apresenta um leve predomínio da fosforilação oxidativa e assim apresenta também um predomínio da água estruturada, como também ela tem um predomínio, um pequeno predomínio da acidez intracelular. O pH é levemente ácido nas células normais, tá? Levemente ácido, por causa da fosforilação oxidativa. Olha, ciclo de M de Majorf é desestruturador. Olha só, a glicólise anaeróbica inicia-se com a glicose, que é um desestruturador fraco, e termina com o piruvato, que é um desestruturador forte. Uma molécula de glicose dá 2 de piruvato. Começa com um desestruturador fraco, termina com 2 desestruturadores fortes. Cada mol de fraco produz 2 moles do forte. A fosforilação, ela é estruturadora. A mitocôndria recebe o piruvato da glicólise e na cadeia de elétrons produz na bomba de prótons o cádmio monovalente H+, forte estruturador da água. Eu coloquei H+, mas H+ não existe, né, pessoal? É H3O+. Na célula normal, contínua e ininterruptamente, acontece a glicólise anaeróbica desestruturadora, seguida da fosforilação oxidativa estruturadora, em equilíbrio dinâmico, com predomínio, leve predomínio, põe um leve aqui, leve predomínio da fosforilação oxidativa e, portanto, predomínio da água estruturada, o que proporciona as condições normais de funcionamento celular. Perfeito? Fator dependente do interstício. Na fisiologia normal, a membrana celular é capaz de selecionar substâncias, solutos ou osmolitos, sejam iônicos ou não iônicos, cuja função é proporcionar o equilíbrio entre os dois tipos de água, estruturada e desestruturada. São substâncias capazes de modificar o estado físico-químico da água, do citoplasma, e que devem estar presentes no meio intersticial para ficarem disponíveis para as células, né? Por isso que a gente dá aquela água estruturada com aqueles sais minerais, 1000 ml, e dá aquela fórmula com trimetilglicina, né? Betaína, taurina e SO2, para ficar disponível para a célula, né? Enquanto isso, a gente melhora a função da mitocôndria para levemente ficar maior que a glicólise. Então, essas substâncias aqui que estão no interstício são cosmotropos, order maker, e caotropos, disorder maker. O equilíbrio entre eles, né? Eu escrevi isso em 2008 ou 2009, pessoal. Faz 10 anos já que eu li sobre isso.